Aí está. De fato é um trecho rico, né? Um trecho... A questão de a gente parar talvez antes, ficaria realmente no meio do assunto, né? Porque na verdade é um assunto todo orgânico, né? Todo fechado, todo hermético, né? Que tem continuidade, inclusive no capítulo 4, estudando o cérebro, né? Mas pelo menos fecha esse tema da casa mental como o castelo de 3 andares, né? Que é a metáfora que o instrutor usou para André Luiz, né? Aqui a gente tem muita coisa para falar. Eu vou tentar ao máximo ir no que eu considero aqui essencial para dar a oportunidade de todos comentarem, né? De todos falarem. Acho que tem algumas coisas, né? Porque se a gente for aqui fazer muito desdobramento, muita consideração, né? A gente fica aqui a noite toda, porque o capítulo é muito rico, né? Mas talvez aqui me concentrando naquilo que é essencial, né? Centralizando naquilo que é talvez mais importante para a gente extrair, claro, dentro das minhas limitações, né? A gente extrair, né, o essencial, os elementos mais relevantes desse texto. É interessante primeiro a gente notar a percepção do desencarnado, né? André Luiz com Calderaro examinando o cérebro do encarnado. Já a visão dele já é uma visão mais contundente, mais aprofundada, cujo poder de penetração é maior. Estamos examinando o cérebro físico. E ainda assim o cérebro físico, a percepção de um espírito fora da matéria, consegue alcançar nuances que passam despercebida por nós. E olhe que essa obra aqui é década de 40. Né? Então a gente não tem, por exemplo, nessa época, os grandes aparelhos, por exemplo, da neuroanatomia funcional hoje. Né? Estou me referindo à tomografia com emissão de fótons, emissão de pósitrons, né? Que é aqueles aparelhos mais sofisticados que a pessoa pensa em uma coisa em determinada área do cérebro, ativa e mostra na imagem. Né, que são os aparelhos mais sofisticados hoje da neurologia, neuroanatomia, né, que são muito interessantes para examinar funções comportamentais correlacionadas com o cérebro. Ou seja, o que é que está ativando no cérebro quando a pessoa está ouvindo música, né, quando a pessoa está conversando sobre determinado tema. Né, inclusive, algumas pesquisas sobre religião têm sido extraordinárias por conta disso, né? A pessoa conversando sobre religião, ou orando, ou meditando. Né? Então, por exemplo, já existe alusões à glândula pineal, mencionada por André Luiz, em pesquisa científica com esses aparelhos, com esses recursos. Mas aqui André Luiz se refere, né, faz uma consideração onde os encarnados não tinham isso, mas eu não duvido que haja uma percepção nesse nível por parte de um desencarnado. Né? Estamos examinando o mesmo cérebro, um cérebro físico, né? Para depois chegar à parte do cérebro perispiritual. Né? Ali está um fenômeno de obsessão. Veja como é rico. O capítulo é muito rico, né? Porque estamos falando aqui de um fenômeno também de obsessão, a ponto de André Luiz falar que não dá para diferenciar um cérebro do outro, o cérebro do encarnado com o cérebro perispiritual do desencarnado. Tal a semelhança, né? A gente já estudou aqui, ou pelo menos já comentou en passant, os processos de simbiose, né, de obsessão, que são processos dramáticos, né, em que o encarnado, em alguns momentos, internaliza e acaba assumindo características físicas e psíquicas e até comportamentos estranhos que são do desencarnado, e o desencarnado também vai assimilando elementos que são do encarnado. Esse é o processo de simbiose, né? Lembre do processo simbiótico da biologia, né? O parasita e a árvore, né? Então, essa ideia, né, a ponto do encarnado ir desvitalizando, ir caminhando para a desencarnação, e o desencarnado ir se humanizando, quase que reencarnando, né, mergulhando no corpo dele. O problema é o seguinte, mesmo quando a vítima, no caso o encarnado, da obsessão, desencarna e rompe o processo obsessivo, ambos passam por uma perturbação muito grande, né, como se fosse um ré-morrer. Né, por conta da dependência que se ficou de uma mente com outra. O desencarnado que está cheio de energias animais experimenta um processo semelhante ao da desencarnação, que é como se a energia que lhe mantinha, né, vitalizado e sentindo as sensações do corpo físico foi rompido a corrente elétrica, então ele sente um processo, né, de frustração, né?
E o encarnado também, que de alguma forma se alimentava da energia espiritual do desencarnado, também sente. Né? Também sente e vive um processo aí de crise de abstinência. Né? Então a gente vê que o que André Luiz está trazendo para nós é uma informação a mais, um dado a mais, que é a semelhança, já que o corpo perispiritual é plástico, a semelhança que a realidade cerebral que ele examinou do desencarnado com o encarnado apresentavam de tal forma que não dava para distinguir uma coisa da outra. Né? O cérebro físico, né? o cérebro orgânico e o cérebro perispiritual. Aí a gente está diante de uma coisa interessante. Como o cérebro é o elemento, é a parte, por excelência, de comunicação da alma, né? André Luiz tem uma outra obra que chama o cérebro de gabinete da alma. Né? Então é o local, por excelência, de expressão do espírito encarnado. Se o cérebro é esse local, né, por excelência de comunicação, de expressão da alma, e é pelo cérebro que o ser humano participa não apenas da vida intelectual e da vida motora e executiva aqui nesse mundo, mas também da vida psíquica e, portanto, das conexões com o mundo espiritual. Se a gente for colocar a parte mais próxima dessa parte psíquica que o espírito vivencia, é a dimensão cerebral, né? É a parte orgânica mais próxima, né? Por onde passam os pensamentos, por onde processam os pensamentos. O cérebro não é o autor, mas é a máquina por meio do qual o pensamento se expressa e é transformado em linguagem, linguagem verbal, linguagem escrita, linguagem não verbal, linguagem motora. Então, a gente percebe que é o seguinte: se esse cérebro se o cérebro é a condição, né, por excelência nobre do espírito, e a conexão com o espírito obsessor foi de tal forma que cérebro de encarnado e cérebro de desencarnado pareciam os mesmos, analisado do ponto de vista médico, entre aspas, a gente fica pensando o seguinte: em que medida um influenciou o outro? Né? O cérebro do encarnado, que também se modifica, né? A gente sabe da neuroplasticidade cerebral, a gente sabe do funcionamento cerebral que se modifica. Hoje, inclusive, há uma corrente da neurologia defendendo a ideia de que neurônio também se reproduz, né? Se regenera, que as células que eram consideradas morrem e não mais são, né, recuperados. Né? É uma área ainda desafiante para a ciência, a área da neurologia e das neurociências. Então a gente pensa o seguinte: em que medida, porque o cérebro do encarnado também muda. Basta assim, eu estou aqui, de repente eu experimento um processo de depressão muito grande. Do ponto de vista neuronial, eu modifico a minha estrutura cerebral. Né? Produção de neurotransmissores, de neurohormônios, né? Cortisol que é produzido, hormônio do estresse, uma série. Então, a gente pensa o seguinte: e claro, o cérebro perispiritual também se modifica, e talvez mais por conta da plasticidade do corpo espiritual, que é mais sutil. Né? Então a gente fica pensando em que medida um influenciou o outro, ou um foi se conformando para parecer tão idêntico. Né? O cérebro do encarnado foi modificando sob a energia deletéria do obsessor, do agente obsessor, e também o espírito desencarnado também foi modificando pelo processo obsessivo em si mesmo. A gente sabe que o espírito ele vai imprimindo no corpo espiritual as consequências dos seus atos, o reflexo do seu comportamento. A gente vê as deformações perispirituais descritas pela literatura mediúnica. Então, em que medida também ele foi se deformando? E, claro, também sofrendo a influência do encarnado. Porque a influência é via de mão dupla. Né? Os desencarnados exercem influência sobre nós e nós exercemos influência sobre eles. Né? A gente vê, eu lembro aquele filme Os Outros. Né? No filme Os Outros fica claro que os outros somos nós. Né? Os estranhos somos nós, porque eles que são, na verdade, que estão vivendo, na verdade, o plano verdadeiro. Né? Nós somos os intrusos. Né? Em alguma medida, isso é verdade. Né? Então, é interessante a gente pensar nisso, né? E é interessante também a gente perceber o seguinte, que a partir daquele processo ali, daquele quadro ali, a gente tem uma série de lições, né? Uma série de lições que não se restringe apenas ao quadro. O quadro foi só uma ilustração, foi só um estudo clínico de caso, para o instrutor colocar uma série de elementos interessantes para nós,
que são elementos de vanguarda. Ó, no mundo, quando se fala no mundo maior, o capítulo mais famoso é esse, a Casa Mental. Palestrantes citam esse capítulo, né? Tem trabalhos da AME, Associação Médica Espírita do Brasil, sobre esse capítulo, a Casa Mental, por conta das informações. Aqui é uma informação valiosa, valiosíssima, que é sobre os lobos frontais. Né? Década de 40. E aqui eu tenho algumas informações para compartilhar sobre isso, né? Do ponto de vista da neurologia atual. Né? Mas, sem me alongar muito nesse aspecto... Cadê, meu Deus? É interessante quando o André Luiz fala assim, a entidade que não se dava conta de nossa presença, em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Fixava toda a atenção no doente. Tem um trecho da obra de Kardec, no Livro dos Espíritos, que fala assim, que o espírito, no mundo espiritual, a depender do seu nível evolutivo, enxerga o que ele quer. Enxerga o que ele quer. Por isso que, às vezes, por exemplo, o espírito... Por isso que o André Luiz estava no umbral, a mãe dele tentando sensibilizá-lo, e ele, durante 8 anos, não percebeu a presença da mãe. Quando Kardec diz enxerga o que quer, não é apenas um processo assim de querer no sentido assim, eu só quero enxergar isso. Não é tão simples assim. Enxerga o que quer no sentido de nível evolutivo, de capacidade, né? Daquilo que quis durante a vida material, né? O querer nesse sentido, né? O conjunto da vontade colocado em prática, né? E que aquilo acaba sendo espectro de visão, né, que se configura do desencarnado. Então isso é interessante, né? Ou seja, o indivíduo estava tão obcecado no encarnado, o obsessor, que não via o resto que acontecia ali, né? E aí é interessante, primeiro é belíssima a consideração que ele faz aqui sobre a evolução do princípio inteligente, né? Belíssima, né? Belíssima. Novamente um tema espinhoso, né, Jorge? Porque há críticos ferrenhos. Quando eu falo isso, eu não estou em nenhum momento eu estou condenando, não, mas há críticos ferrenhos da obra de André Luiz e confrades nossos do movimento espírita que discordam da obra de André Luiz, segundo quem afirma que o princípio espiritual, na verdade, passando por esses momentos mais primários da evolução, está na obra de André Luiz e não encontra ressonância em Kardec. Eu penso diferente, muita gente pensa diferente, né? E inclusive outros autores consagrados, né? A grande maioria dos autores consagrados pensa diferente, desde Leon Denis a Joana de Ângeles, né? Só para citar alguns, né? Mas essa ideia de que alguns defendem que Kardec não deixa claro, que o que está claro na obra da codificação é que nós temos heranças animais, mas não necessariamente passou pelo vegetal, pelo mineral, né? É válido, a argumentação é válida, né? Mas, inclusive, esse ponto de vista tende a desconsiderar aquele item 540 do Livro dos Espíritos, tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo. Né? Se tenta colocar, não, mas esse trecho aí foi só poético, foi metafórico, né? Ele não está fazendo alusão ao princípio inteligente, não fala claramente que vem o vegetal, etc. Né? Mas há outros trechos da codificação que a mim me parecem que faz alusão de que há conexões, né? Por exemplo, Kardec tem um momento que ele fala aos espíritos que a planta carnívora não seria um elemento intermediário entre o vegetal e o animal? E os espíritos respondem que sim. E ainda diz, não te dissemos que tudo se encadeia no universo? Então, em alguns trechos do Livro dos Espíritos e da Gênesis, me parece claro que há essa conexão com todas as coisas. Né? O nosso corpo tem elementos do mineral, né, os sais minerais, os elementos que a gente tem, né? Tem elementos do vegetal, da sensibilidade, né? Do sistema nervoso, inclusive, né? Tem os instintos e os impulsos biológicos da experiência animal e tem a razão humana, né? E os elementos cognitivos sofisticados do ser humano. Mas é interessante, é belíssimo como André Luiz coloca aqui a explicação do mentor, né? Dizendo que aqui aprendemos que o organismo perispirítico que nos condiciona em matéria mais leve e mais plástica, após o sepulcro, é fruto igualmente de processo evolutivo. Essa frase aqui de André Luiz vai ser o tema da obra Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos. Toda a obra é uma das obras mais densas e mais complexas de André Luiz, é para examinar a evolução do corpo espiritual, das manifestações mais primitivas até os seres mais evoluídos.
Evolução em Dois Mundos trata da evolução. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, vocês estão estudando o cérebro, o corpo humano na Terra, a gente está estudando o corpo espiritual, que é um pouco mais complexo. Né? O corpo espiritual aqui é objeto de estudo da gente, né? Que é mais complexo, porque é a sede. Né? É a sede e é a forma que gera a forma, né? Física. Então é interessante isso, né? E ele diz, a crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-natos, aprende rudimentos do amor. O símil, guinchando, organiza a faculdade da palavra. Interessante isso, né? Que beleza. Eu me lembro de uma entrevista com Chico Xavier, que perguntaram a Chico Xavier sobre o sofrimento dos animais. E ele fez ele deu uma resposta que a mim, na época, me parecia enigmática. E em determinado momento ele disse o seguinte, até eu fico angustiado com essas questões, ele dizia. Até eu, em alguns momentos, me paro. E um dia, eu fiquei tão sensibilizado com algo que eu vi, que eu perguntei a Emmanuel, e ele deu uma aula para mim, que eu não consigo traduzir totalmente aqui. Mas eu me lembro que ele falou que até as árvores, quando são despedaçadas pelos ventos, estão ganhando memória. E aí, quando eu vi esse trecho agora aqui, eu me lembrei dessa entrevista do Chico. Né? As árvores sendo arrebentadas pelo vento, né, estraçalhadas pelo vento, né, que retira os galhos, estão adquirindo, o princípio, claro, não é a árvore, é o princípio inteligente ali, está adquirindo a futura memória. Né? Então, é complexo o processo, né? Bom, aí entra no texto, né, no momento mais importante, que é a metáfora da casa mental. Eu não vou me alongar muito, porque aqui é muito rico, a gente pode voltar muito no assunto, mas assim... No final da década de 90 e começo dos anos 2000, um neurologista muito conhecido, um dos neurologistas clássicos da neurologia, chamado Paul McLellan, depois vocês procuram, ele inclusive desencarnou não faz muito tempo não, desencarnou com 83 anos, se não me falha a memória, em 2007. Ele estruturou um modelo do cérebro, que é um dos modelos de maior referência hoje na neurologia. Ele era neurologista de Harvard, e ele estruturou um modelo chamado chassi neurológico, ou... que é o mais conhecido, modelo do cérebro trino ou cérebro triuno. McLellan, ele diz o seguinte, que o cérebro pode ser considerado 3 cérebros em um. Isso em década de 90, no ano 2000. 3 cérebros em um, que ele chama de complexo R, cérebro mamífero e neocórtex. Né? Hoje esses nomes foram trocados, mas o modelo dele continua atual, continua referência, não superado. Hoje é dito cérebro irracional, cérebro emocional e cérebro racional. Né? Mas os termos que ele usou eram cérebro reptiliano, corrigindo, cérebro reptiliano, cérebro mamífero ou complexo R e neocórtex. E ele, inclusive, consegue, fazendo estudos, associando com paleontologia, né? É paleontologia que lida com fóssil, né? É paleontologia, para tentar dar uma ideia de quanto tempo tem esse cérebro, quantos milhares de anos tem esse cérebro. Ele inclusive situa, por exemplo, se não me falha a memória, eu posso depois confirmar isso, mas o cérebro o cérebro réptil, né? Seria em torno mais ou menos de 200 milhões ou 150 milhões de anos, né, de existência. Esse cérebro, falando de maneira bem simples, é mais complexo o que ele coloca na teoria dele, mas bem simples, é responsável pelas manifestações mais instintivas do ser humano: fome, sede, procriação, os impulsos de agressividade, o instinto de conservação, os elementos mais impulsivos, né, está ali. O cérebro mamífero, né, chamado cérebro emocional, o complexo R, estaria mais ou menos aí em torno de 100 a 50 milhões de anos, e estaria associado àquelas manifestações do mamífero, né? Esse cérebro mamífero compreende toda a área do sistema límbico nosso, né? Hipotálamo, aqueles elementos ligados à emoção, né? Aos sentimentos, né? Que são manifestações mais sofisticadas, um repertório mais sofisticado, mas está presente, por exemplo, nos mamíferos superiores, por exemplo, nos chimpanzés, nas organizações sociais, por exemplo, dos macacos, a noção, por exemplo, geográfica de espaço, né? As primeiras manifestações sociais, mais instintivas, né?
está ali associado. E o neocórtex, novo córtex, ou cérebro racional, que MacLean dizia, é esse cérebro que diferencia nós dos primatas. Ele dizia mais ou menos assim. O cérebro neocórtex é responsável pela razão, pela inteligência, pela comunicação humana, né, como é compreendida, né? E pasmem, tem cerca de 10 mil anos. 10 mil anos. Mais ou menos situando a raça adâmica, como coloca a Bíblia. Mais ou menos aí, como diz, né, na literatura bíblica de Adão e assim por diante. É um cérebro muito recente, né, está associado ao Homo sapiens sapiens. Por isso que o André Luiz está falando aqui, né, de uma evolução que se perde aí, né, que se perde aí dentro da nossa compreensão, né? E é interessante isso, né? Quer dizer, certamente esse neurologista não leu André Luiz, mas ele estrutura o cérebro como também 3 elementos, né? 3 elementos, ele diz que o cérebro, na verdade, são 3 cérebros que se juntaram, que se estruturaram, né? Mas que, na verdade, são 3 cérebros em um só, né? E é muito interessante a gente perceber isso, porque de alguma forma faz alusão. E os lobos frontais, que estão na parte neocórtex, no cérebro mais nobre, os lobos frontais são considerados pela neurologia a parte talvez mais intrigante, porque está associado às funções chamadas executivas. O que a ciência sabe hoje, grosso modo, é que o cérebro frontal, os lobos frontais, aliás, estão associados às funções executivas, né? Então, por exemplo, comunicação, né? Fala, como foi colocado aqui, citou Paul Pierre Broca, né? O pai do centro da fala, né? Só para ilustrar, Paul Pierre Broca foi o grande antropólogo e neurologista, né, francês do século XIX, quase que contemporâneo de Kardec, né, que descobriu o centro da fala. Naquela época o cérebro ainda estava meio que sendo ainda descoberto, né, a anatomia ainda estava engateando em pleno século XIX, principalmente na primeira metade. A história de Broca é muito conhecida, né, porque a própria Joana tem texto sobre ele, né, que ela cita. Paul Pierre Broca, na verdade, tinha um paciente, que é chamado paciente Tan, né? Ele tem um nome, agora eu me esqueci o nome dele, né? Mas ele foi conhecido na história da medicina como paciente Tan. Por isso que alguém, quando não é muito bem, a gente diz que é Tantan, né? Em homenagem ao paciente Tan. Por quê? Porque ele só falava Tan. Se pedia para ele responder uma pergunta por escrito, ele respondia. Ou seja, ele compreendia. Mas quando ele ia verbalizar, vocalizar, ele só falava Tan, Tan. E aí, ele começou a se perguntar, como é possível... Como é que se estrutura a fala? O aparelho fonador do ser humano é idêntico ao do macaco rhesus. Há de alguns primatas. Mas por que o macaco rhesus não vocaliza e não verbaliza a linguagem humana como nós? E aí ele começou a duvidar do cérebro. O paciente tinha uma gangrena, acho que na perna, me parece que acabou evoluindo esse processo e acabou levando à morte. Ele fez uma trepanação craniana e percebeu que havia uma despigmentação na terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro, né? E ali ele percebeu o centro chamado de Broca, ou centro da fala. Ele costumava dizer, é por aqui que o homem fala, não é pela garganta, né? E eu aposto com quem quiser que me demonstre o contrário, que eu dou não sei quantos mil francos, né? Que era um valor expressivo, né? Ninguém conseguiu provar o contrário, né? O homem fala pelo cérebro, né? Era essa a tese dele, né? Ou seja, no hemisfério esquerdo, na terceira circunvolução frontal. É interessante porque Hermínio de Miranda, na obra Autismo, a gente sabe que autismo é um problema, uma questão que diz respeito à comunicação, à interação, né? A criança autista clássica, principalmente, não apenas não fixa os olhos. É claro que hoje o espectro autista abrange muito, desde os mais brandos, que conseguem, inclusive, funcionar bem socialmente, até o autista de alta funcionalidade grave, né? Mas estou falando do autista, grosso modo, grave, né? Ele não fixa os olhos e ele tem um retardo na fala, uma dificuldade de verbalizar e de interagir convencionalmente falando, né? Hermínio de Miranda, na obra Autismo, uma leitura espiritual, ele levanta uma tese impressionante, muito curiosa, que carece ainda de confirmação. É um autor fantástico, eu gosto muito dele, mas claro, algumas coisas dele ainda não foram confirmadas, nem pela ciência, nem por outros autores espirituais. Eu acho ele de um bom senso, né, de uma coerência muito grande, mas essa tese dele ainda não foi confirmada. Autismo, uma leitura espiritual. Ele diz o seguinte, que o espírito, ao reencarnar, ele levanta a hipótese do espírito ao reencarnar, quando vai se formando a estrutura cerebral,
vai estabelecendo inputs e vinculações com o cérebro, a princípio no hemisfério direito. E o hemisfério direito é associado muito mais a funções interiores, a funções subjetivas. E aí a criança, o autismo, normalmente começa a se firmar a partir dos 3 anos de idade. Né? Os 3, inclusive os neuropediatras, não diagnosticam, via de regra, autismo antes dos 3. Porque até os 3 a coisa pode mudar muito. Né? E aí ele diz o seguinte, que é provável que o espírito se liga ao hemisfério direito e vai estabelecendo as ramificações e as conexões com o hemisfério esquerdo. E que talvez o autismo seja uma falha, grosso modo, estou resumindo a tese de Hermínio, uma falha nessa migração para o hemisfério esquerdo. Na hora de migrar para o hemisfério esquerdo, que é a área da fala, da comunicação, há algum problema, alguma falha aí de conexão. Porque até os 3 anos a criança parece que não tem nenhum tipo de transtorno, nada. E aí ao firmar-se talvez, ao migrar para o cérebro esquerdo, que é a área das funções exteriores, fala, né, verbalização, né, interação social, que é mais para a área esquerda, me parece que é uma falta de conexão. Porque do ponto de vista orgânico nunca foi encontrado nada específico no autismo. É um desafio para a ciência o autismo. Porque se houvesse alguma coisa biológica no cérebro, até agora nada. Então ele acredita que tenha uma dificuldade nessa instalação, vou utilizar a linguagem da tecnologia, a instalação do software, que é o espírito, no hardware, que é o corpo, em relação ao hemisfério esquerdo. E aí por isso que é uma falha aí, porque autismo é um problema basicamente de comunicação. Então ele cita isso, Paul Broca, ele cita Wagner Jaurès, que foi um grande psiquiatra do século XIX e XX, ele viveu no século XX. Se não me engano, Jaurès, ele faleceu em 1940. Ou seja, essa obra aqui, quando foi escrita, estava recentemente desencarnado. Né? Ele examinou muito a sífilis, né? E o resultado da sífilis na área mental. Inclusive, Juliano Moreira, aqui no Brasil, a tese de doutorado dele foi sobre sífilis e transtorno mental. Né? A sífilis ocasionando loucura. Era essa a tese de Juliano Moreira, a tese de doutorado dele. Né? E Jaurès, ele examinou a sífilis, percebeu alguns surtos psiquiátricos, algumas loucuras por conta do processo da sífilis, e ele é um dos pais da chamada malarioterapia. O que é que ele percebeu? Na época dele, a malária era considerada uma doença benigna, não era muito valorizado. O que é que ele fez? Ele, inclusive, foi um soldado, se não me engano, da Marinha, que tinha malária, ele retirou o sangue desse soldado e injetou em alguns pacientes que tinham transtorno psiquiátrico por causa de sífilis, né? Chamado neurosífilis. Né? E ele percebeu que, assim, de 8 pacientes, 6 ficavam bons. Né? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, de Fisiologia, em 1927. Né? Ele ganhou esse Prêmio Nobel e ele percebeu... Aí começou, né, uma série de tratamentos com base no agente da malária, né? O ser microscópio da malária, né? Que era retirado. Por quê? Ele achava o seguinte, e se achava na época, ele era um dos maiores defensores, que a alta temperatura ocasionada pela febre, que a malária ocasiona, destruiria os micróbios relacionados da sífilis. E aqueles devaneios do raciocínio, que tinha base biológica, claro, ocasionado pela sífilis, cessaria por isso. Né? Fantástico, né? Fantástico, ele foi ovacionado, né? Embora se diz que 15% dos pacientes dele morriam de malária. Né? Hoje tudo indica que morreu de malária. Mas como a malária é considerada uma doença benigna na época, né? Só depois que a evolução e a compreensão, mas enfim, houve isso. O que André Luiz discute depois disso é o seguinte, tudo bem, mas isso daí são quadros que têm uma base biológica. Né? E aí ele vai dizer, essa questão aqui de adoecimento da alma, né, se a mente adoece, é porque havia um congresso de psiquiatria na época que diz assim, a mente não adoece. Por quê? Era uma psiquiatria materialista. Então, mente não adoece. O que adoece é o corpo, é o cérebro que gera a doença mental. Era a psiquiatria com base biológica, né, que até hoje, em boa parte da psiquiatria, é assim mesmo. Né? E aí ele tá discutindo, André Luiz faz um texto profundo dizendo, peraí, não é bem assim não, há moléstias da alma e há muita gente louca, mas que não tem diagnóstico. Porque o ódio é uma loucura. Um dia o ódio vai ter talvez um CID, um diagnóstico. Né? Doença de ódio. Porque há muita gente que não está bem mentalmente, mas não tem nenhum diagnóstico para a ciência do mundo. Ele está dizendo que há moléstias da alma. Olha novamente aquele tema da maldade,
né, da psicologia da maldade aqui voltando, né? Por fim, eu só quero destacar duas coisas. Uma é rolaram do terceiro andar, ou seja, novamente aquela coisa de que a área mais nobre, né? A psicologia transpessoal chama superconsciente, a área do futuro, né? Passado, presente e futuro, subconsciente, os aspectos instintivos, o eu consciente, né? A experiência atual, que ele diz está relacionado com a vontade, né? Ou seja, desejo, livre-arbítrio, escolhas atuais, e o superconsciente, o nosso futuro, né? As potencialidades, que é a parte mais nobre do cérebro. Primeiro essa questão, rolaram do terceiro andar e caíram no primeiro andar, ou seja, essa ideia de que, né, quando eu me desarticulo moralmente e mentalmente, eu acabo resgatando, foi falado em semana passada, né, os aspectos mais instintivos, né, aspectos psíquicos mais instintivos do meu passado que estavam arquivados. Né? E, por fim, existem pesquisas hoje, tem um texto da AME que fala sobre isso, associando os lobos frontais a um mecanismo que é chamado na neurologia de mecanismo de compensação. O que é mecanismo de compensação? É a capacidade de sentir prazer em relação a algum vício, alguma coisa, usando outra coisa. Então, por exemplo, o vício de droga. Aí produz prazer, porque a droga produz prazer cerebral, a gente não pode negar nisso. Né? O problema são os efeitos da droga. Né? Produz prazer cerebral e aciona os lobos frontais. E aí está se percebendo que o mesmo prazer que uma heroína produz é a mesma área, mecanismo de compensação, dos lobos frontais de uma boa conversa, de uma prática de caridade, de fazer um esporte em que a pessoa se sente bem, transpira e se sente bem. Por isso que o paciente dependente químico perde interesse por tudo. Não tem interesse nem por conversar, né? Por uma conversa prazerosa. Por quê? Porque está acionando aqueles elementos. Então, o que é que se acredita, os estudiosos da AME? Quem sabe a gente não consegue, no futuro, né, recuperar esses pacientes, acionando essa área do cérebro com mecanismo de compensação. Então, isso é muito interessante, né? Então, eu paro por aqui, vamos socializar agora a palavra. Na semana passada, a gente tinha lido um trecho que tinha ficado intrigada com ele. Vou só citar rapidinho. Ele falava da obnubilação da razão nos estados de avitamento do ser. Aí eu ficava pensando, será que isso significa que alguém que nutre um ódio muito grande, ela chega a perder suas capacidades cognitivas e racionais e fica louco, totalmente privado da razão? Porque na prática a gente não vê isso, né? Na prática a gente vê pessoas que nutrem o ódio e que são capazes de arquitetar crimes hediondos com um requinte de inteligência invejáveis. E hoje a gente, pelo menos para mim, ficou mais claro isso, porque quando ele define a casa mental e ele coloca os 3 níveis, embora didaticamente para a gente fique bem claro que o nível mais baixo é o irracional, que vai chegando no consciente da vontade, e no superconsciente, que é o desenvolvimento potencializado, digamos assim, da moralidade, isso daí se mistura. Então, por exemplo, quando a pessoa, como o Flávio citou, desce lá do terceiro andar e volta para o térreo, ela não volta como um brutamontes, como um ser primário, canibal. Ela volta arraigada ao seu instinto. O ódio é um sentimento instintivo mais básico, né? Querer a destruição do outro mas ela ainda conserva a sua razão. E o pior é que ela se sente presa daqueles sentimentos porque ela racionalmente empregou a sua vontade em algo que era instintivo ou negativo. Porque existe a parte do instinto que é positiva. Por exemplo, quando a gente está numa situação de perigo e que a gente sente a vontade de sair correndo daquele lugar, é um instinto em prol da preservação da nossa própria vida. Então, eu achei isso interessante porque explica um pouco, por exemplo, o fenômeno da obsessão por fascinação. Porque o fenômeno da obsessão por fascinação, a pessoa ela está consciente do seu arcabouço cognitivo, digamos assim, mas os obsessores, eles fortalecem uma característica negativa que ela tem. Então é como se ela estivesse num pé no segundo andar, no pé do primeiro andar. E o problema é que é como se a racionalidade dela estivesse com um véu. E como ela está com o véu, é como ele fala aqui no final do capítulo. O mundo não vislumbra o supremo desequilíbrio, porque aquilo vai se passando no íntimo do ser.
Então, por fora você vê uma pessoa que é brilhante, que ela consegue trabalhar, consegue desenvolver, elucubrar ideias, né, desenvolver raciocínios, parece que está tudo bem, mas por dentro tem uma deformidade ali. Então, assim, isso é muito difícil de precisar. E a segurança única que a gente tem é justamente da gente se esforçar. E eu achei interessante a figura da casa dos 3 andares, porque subir escada demonstra esforço. Então, estar no 3º andar demonstra muito esforço e sacrifício de nós. Cansa, né? Requer dedicação. Mas é o único caminho que vai, pelo que eu entendi, nos livrar desse instinto negativo. E uma coisa também que ele cita, que eu achei muito interessante, é que ele lembra da lei de cooperativismo. Emmanuel, no prefácio da obra Paulo Estevão, já falava da lei de cooperação, que não existiria Paulo de Tarso se não fosse Estevão e que nem Jesus prescindiu dos seus apóstolos. Mas a lei de cooperação aqui tem um sentido maior, da comunhão nossa com o Pai. Humberto de Campos já dizia, né, que o reino dos céus é obra divina no coração dos homens. Então a nossa vontade, ela vai ser primordial em todas as formas, mas a gente não vai subir esses degraus da casa mental sozinhos também. Embora seja uma construção íntima, a gente sempre vai precisar da espiritualidade, que sempre está aqui para nos assistir, né? Só um comentário rápido. Eu achei interessante, Patrícia, que você colocou, porque é obnubilamento, né? Não é perda total da razão, né? Porque senão não haveria, por exemplo, um Saulo, né, que odiava tanto, ele não perdeu totalmente a razão, né? Mas estava obscurecida, né? E depois essa transformação, então... Essa questão da culpa é muito interessante, né? Porque eu concordo contigo, né? Não é apenas algo instintivo, como, por exemplo, comida, sexo, como algo mais, né, de base biológica, de necessidade do corpo, e que, mal direcionado, se constitui um vício e vulnerabilidade para a obsessão, né? A culpa, né, como já foi falado aqui muito, né, e parte da culpa já é sintoma de certo progresso, porque já é sintoma de discernimento, né? Emmanuel tem uma mensagem que eu comentei aqui, né, que ele fala da bênção do remorso, né, em detrimento daquele que está no erro e endurecido e fazendo mal e achando que está tudo bem com isso, né? Então a bênção do remorso. Óbvio, né, que aquele remorso que a gente acalenta, que é destrutivo, no sentido de a gente estar se bombardeando e se punindo o tempo todo. Claro que não é o ideal, mas já aquela consciência que despertou, né, que ainda não se ajustou. Eu acredito que, por exemplo, o exemplo de Saulo cai um pouco nisso, né? Emmanuel, em alguns momentos, deixa entrever que ele lutava muito para não cair nesse remorso, né? Que ele despertou para a consciência, né? Tem uma mensagem de Joana que ela diferencia o que é arrependimento do remorso, né? Ela fala que o remorso é mais tóxico nesse sentido, né, de a gente ficar se bombardeando. Mas, de fato, eu acho que já é um sintoma de certo crescimento, de certa maturidade. Agora, os obsessores dos espíritos, eles podem agir em função da culpa? Pode. Né? Encontrar campo psíquico em nós na culpa, né, já que eu me autopuno, para eles próprios também encontrarem uma sintonia para ficar me afligindo, né? Né, dentro do campo. Mas é claro que, para eles encontrarem um domínio sobre mim, eles me acessam pela culpa e me levam para esses outros padrões dos vícios, porque aí eu fico na mão deles. Se eu resisto, né, eu não me entrego mentalmente a eles, né? Eu não sou dominado, eu não tenho uma casa mental invadida pelo hóspede, né? Filomeno de Miranda usa essa figura, hóspede e hospedeiro, né? Tem alguns quadros de culpa que são inconscientes. O que é que eu quero dizer com isso? Eu faço muito mal a ele, um mal mesmo, tipo assim, um homicídio, um crime. Reencarno. Ao reencarnar, eu não lembro o que foi que houve, mas há uma culpa inconsciente. Né? Joana fala sobre isso, Filomeno de Miranda fala. O que é que acontece? Essa culpa inconsciente, muitas vezes, atrai aquele que foi vítima meu, e se tornou um obsessor no além-túmulo, e me persegue. É como se fosse, Filomeno usa a metáfora da tomada e do plug, né? Ou como se fosse uma antena de sinal, né,
que o obsessor localiza. Porque fisicamente a gente está com outra aparência. Mas como é que o obsessor localiza? Né? Essa irradiação, que é uma culpa inconsciente. Porque eu não lembro. Eu reencarnei, não estou lembrando. Às vezes essa culpa inconsciente vem em forma de tendência à melancolia, à angústia, tendência até à depressão. Às vezes é uma culpa inconsciente. Eu não me lembro o que foi, mas eu tenho uma tendência de me sentir culpado. Às vezes eu não faço nada e já estou me sentindo culpado com as coisas que eu estou agindo. Às vezes eu falo com alguém e de repente, né, eu conheço gente que até às vezes no tom de voz já se sente mal porque acha que agrediu. Às vezes não houve nada, mas aquilo é reflexo condicionado, né, pavloviano. É associação por algo que foi feito, né, que aí sim foi grave e que a pessoa não lembra. Então qualquer ocasião, às vezes a pessoa se sente culpada nessa existência. É claro que essa culpa tem que ser trabalhada, né, psicologicamente, emocionalmente, né, mas de fato é diferente da pessoa estar na barbárie, feroz, no instinto, na compulsão de tudo, né, que são as sensações mais baixas, né. Às vezes a pessoa começa pelo remorso e vai para o arrependimento sadio. Agora tem um problema. Tem quadros de culpa que é mais de remorso, que a pessoa fica no remorso, mas fica repetindo os mesmos padrões. Isso é muito interessante. Esses são quadros psicológicos muito interessantes. Eu fico com uma ressaca moral, me arrependo, fico mal com isso, me puno, e não saio dessa autoculpa, e daqui a pouco eu estou reincidindo no mesmo erro. Porque tem também algo sutil aí, que é o seguinte, a culpa acalentada de maneira tóxica, de maneira negativa, me faz voltar ao erro. Porque se eu fico naquela monoideia, né, eu sou culpado, eu fiz algo errado, tipo assim, sei lá, eu tenho algum padrão negativo moralmente, eu bebo demais, eu me embriago, e aí eu fico com aquilo. Aí eu fico me punindo. Eu estou pensando no vício, eu estou pensando eu estou, no fundo, me maltratando e me punindo por aquele problema. Daqui a pouco eu estou reincidindo no mesmo problema. O arrependimento sadio é aquele que não deveria ter feito. Até sofro com isso. E ao mesmo tempo eu me digo, não faço mais. Esse é o arrependimento sadio. Né? É o arrependimento que mobiliza. Né? Não é simples, não é fácil, é complexo. Né? Mas tem essa característica. Né? Então, veja que um tema, culpa, que ele trouxe, quanta riqueza, né? Quantos elementos. Né? Então tem isso mesmo, né? Isso, eu estou tentando aqui achar o termo, porque eu também achei interessante, Carlos, a parte que fala isso. Página 47. Aqui é. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa na esfera da ciência humana. Quando eu li isso, eu fiquei pensando o seguinte, que aqui ele está fazendo uma consideração sobre essa relação corpo e psiquismo, né? Tanto é que um pouco antes ele fala do violino, né? Daquela metáfora do violino, um violino com a corda quebrada, ou seja, a parte perispiritual das aglutinações, né, alterada, gerando as alterações microscópicas, né, no campo celular, no campo cerebral, né? E aí fica como se fosse um violino mal ajustado, que não toca bem, né? O violino simbolizado pelo corpo físico, né? E o espírito como sendo um músico que pega o violino, né? Essa é talvez a metáfora, né? E aí ele está dizendo nesse campo mais biológico, eu acredito que seja nesse campo mais biológico, ele está dizendo que nesse sentido, nesses quadros aqui, né, o físico está associado à mente, né? E que tenha essa... Tanto é que ele diz, daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa na esfera da ciência humana. Na esfera da ciência humana, ou seja, a ciência humana examina esses quadros, Broca, Jaureg, que eu citei aqui, e outros, nesse sentido. Mas aí ele diz, referir-nos-emos tão só às manifestações espirituais em sua essência. Estamos nos referindo às manifestações espirituais puramente. Indaga-se a mente desencarnada pode adoecer. Que pergunta? E aí ele entra nessa parte que você está falando. Né? Que há processos de enfermidade que não tem base biológica. Né? Que nem somatizou, porque tem aqueles quadros de somatização, mas tem quadros que nem somatizou, mas que ali há uma enfermidade. Né? E de fato, se a gente lê esse trecho aqui, talvez retirado, parece até um contrassenso, porque na verdade é o inverso. Né? Eu tô lembrando do Neio Lúcio, né? Em Jesus no Lar, que tem aquele capítulo muito conhecido, quem leu Jesus no Lar vai lembrar, que é a lição das trevas, né? Que é aquele candidato à iluminação que vence uma série de desafios
em busca da santificação, né? É uma parábola, né? E ele vai vencendo, e aí os gênios do mal, né, se articulam, porque é isso que Jorge falou, né? Interfere, como diz Kardec, nas imperfeições que a gente carrega. As nossas vulnerabilidades são acessos, né? A culpa em determinado nível pode ser um acesso? Pode, no sentido daquele que eu magoei, e que se eu estou me acusando, ele é isso mesmo para me maltratar, né? Mas ainda assim, ele só vai conseguir o domínio em mim quando eu dar mais espaço para ele, no sentido dos hábitos morais, né? Mas já é um acesso à culpa, né? Só que aí eles se articulam e tentam de tudo que é jeito, sabe, bem aquela... Parece até bem aquela história de Jó na Bíblia, né? Então, desafios materiais, desafios dentro da família, né? Problemas de enfermidade física, e ele vai superando tudo, assim, tirando nota 10 em tudo. Aí chega um momento que os gênios se reúnem assim, tem um mais astuto lá que dá uma ideia e diz assim, eu tenho uma ideia, nós vamos chegar para ele e vamos dizer que ele não vale nada. Que quem é ele para ficar tendo essa presunção de querer a santificação? Quem é ele com tantos defeitos, com tantas imperfeições? E aí se articula e vão. E começa a soprar no ouvido. Você não vale nada. Quantos pecados você carrega no seu mundo íntimo? Quantos tormentos e imperfeições? E começam... E o indivíduo foi agasalhando, abandonou a tarefa, se recolheu, esperando morrer, e passou o resto da vida assim, né? Se sentindo mal e se achando nada. Então, o problema da culpa é esse. É essa culpa, né, que me impede de crescer.